Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Rapidamente, uma reflexão bíblica para você, estudando a palavra de Deus nessa noite. E algo veio no meu coração, na minha lembrança do passado. E certa feita, um amigo me perguntou: Carlos, qual é a passagem bíblica que você mais gosta? Eu falei para ele: amigo, eu gosto de muitas passagens bíblicas, mas eu destaco a palavra que encontra-se em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra de Isaías capítulo 40, versículo 31, ela fala muito ao meu coração, porque a gente associa a nossa vida como aquela pessoa que gosta de praticar uma maratona, que gosta de praticar uma corrida. Existem vários tipos de corredores. Tem aqueles corredores que são velocistas, tem aqueles corredores de grandes distâncias e tem outros tipos de corredores, né? Na trajetória com Deus também não é diferente. Existem vários tipos de pessoas que começam a sua caminhada com Deus, mas elas começam a caminhada de velocistas, né? Cumprem a sua missão e partem. Existem aqueles que têm a sua trajetória com Deus, mas que são corredores de longa distância. Não estão preocupados com o tempo, mas estão preocupados com a qualidade que é percorrida, a qualidade como eles desejam chegar lá no final, né? Existem certas pessoas que assimilam as suas vidas como esses tipos de corredores, né? Mas trazendo para o sentimento bíblico, o sentimento de Deus, a gente observa que a águia, ela é uma das aves mais interessantes da nossa, eu diria que da nossa fauna, né? Então, o que eu extraio da águia? Certa feita, um dos estudiosos dos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele agora, ele estava fazendo uma pesquisa de campo lá nos Estados Unidos, e ele pesquisou que dentre todos os animais, num período de tempestade, que lá nos Estados Unidos frequentemente tem tempestades, e elas vêm de vez em quando lá e atacam, assolam, fazem uma devastação total. E ele estava observando, é um pesquisador, ele estava observando o comportamento dos animais. E ele estava analisando da fauna, ele estava observando cavalos, ele estava observando cachorro, os pássaros. No momento da tempestade, todos esses animais se afugentaram, né? Corriam. E ele ficou observando assim para as nuvens, e ele ficou vendo acima das nuvens, né? Numa das janelas entre as nuvens da tempestade e o céu azul, ele via uma ave. E ele pegou, né, o binóculo, não sei o que era aquilo que ele viu, mas ele pôde observar numa distância muito alta uma ave que se chamava águia. E essa águia lá nos Estados Unidos se chama águia dourada, né? Águia dourada ou águia, eu até anotei aqui o nome, pássaro de guerra americano. É uma das maiores águias que nós conhecemos nos estudos, né? Essa águia, ela chega a medir cerca de 2,3 metros. Só para você ter uma ideia, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre o animal, mas eu destaco alguns pontos importantes que eu aprendo muito com a águia. E uma das características que a águia tem é a sua capacidade de enxergar em longa distância. Ela chega a enxergar cerca de 3.000 metros. 3.000 metros, a visão que a águia tem. Por que eu estou falando isso? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela consegue, ou ele consegue enxergar o pecado a mais de 3
mil metros, né? Consegue sentir cerca de 3 mil metros, né? O pecado, o inimigo, ele consegue enxergar. Então a águia é um animal que a gente pode se identificar muito com ele. E a sua visão, ela supera a nossa visão humana cerca de 2 a 8 vezes mais. Então é um ser extremamente, né? É um animal extremamente interessante de ser estudado. Se você quiser pesquisar sobre a águia, pode pesquisar no YouTube, você vai ver vários vídeos falando sobre a águia. E eu aprendo também sobre a águia, a sua vida, né? A águia, ela tem cerca de 70 anos, ela vive cerca de 70 anos. Então, ao longo desses 70 anos, a águia, em algum momento, ela precisa tomar algumas medidas, né? Por exemplo, quando ela chega na metade desses 70 anos, vamos dizer assim, ela tem que tomar uma atitude aos 35 anos, né, de vida. Por quê? Porque as suas garras já não estão mais como antes, né? O seu bico já está encurvado, né? As suas penas já não estão mais como antes. Então a águia, ela já se sente muito cansada. Então na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, existe aquele ápice, ou como eu coloquei anteriormente, no termo da corrida, né? Você está aqui correndo, né? Você está correndo. Mas chega um momento, se você traça 40 minutos de corrida, né? Quando você chega com 20 minutos, se você sai naquele ritmo que você saiu logo no comecinho, forte, vai chegar uma hora que você vai cansar, mas você não pode parar, né? Muitas pessoas acham que nós paramos, mas nós não paramos. A gente tem que continuar. Diminui a velocidade, diminui a respiração um pouco, né? Daqui a pouco a sua respiração vai voltar, você precisa beber um pouco de água, você precisa se alimentar um pouco, né? Durante essa trajetória de corrida, precisa comer alguma coisa para repor, né? E depois você começa a buscar um novo ritmo. A águia é assim mesmo. Aos 35 anos, ela precisa tomar uma atitude. Ou ela se entrega à morte, ou ela passa por esse processo de renovação que vai levar 150 dias, se não me falha a memória. 150 dias. Então a águia, durante esse período de 150 dias, ela precisa fugir para um lugar bem alto, uma montanha, um penhasco bem alto, longe de todos os seus predadores. E ela fica lá, quietinha, pega os seus alimentos, leva, porque esse processo da águia vai levar esses dias. E nesse processo de reabilitação, de renovação, ela vai passar por esse período quietinha. O seu bico é o último item que ela tira do seu corpo, porque ela vai pegar esse bico e vai projetar numa rocha, vai arrancar esse bico, e depois de alguns dias vai nascer um novo bico, as novas garras estarão nascendo, novas penas estarão nascendo, e ela parte para o 36º ano até o 70º ano para uma nova fase de vida. Então nós, como homens de Deus, e as mulheres de Deus e jovens de Deus, precisam ser como águias. Mesmo que você esteja caminhando, quase parando, mas não pare, continue, porque a obra de Deus depende de você, a obra de Deus depende de mim, a obra de Deus não pode parar. Que nós sejamos como águias, que você possa ser como uma águia, que você possa voar grandes altitudes. Não pense, não se melindre com as opiniões de outros, mas se coloque como águia, voe, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso que rege esse céu com a palma em suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite de domingo para você. Fique na paz do Senhor.